Um dos assuntos que mais gera discussão na próximo implante é o tipo de retenção que a gente vai utilizar, se prótese parafusada ou se uma prótese cimentada. Esse é um assunto que me cerca aí há anos, desde da minha especialização, há mais de 10 anos. E depois da especialização, foi meu trabalho de TCC na especialização, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado também pensando nesse assunto. De uma forma geral, a seleção do tipo de retenção acaba ficando um pouco a cargo de uma preferência pessoal do dentista. Mas é claro que a gente tem que levar em considerações as considerações técnicas para essa escolha. E nessa aula que eu vou mostrar para vocês, a gente discute de uma forma bem ampla todos os aspectos que a gente tem que levar em consideração na hora de selecionar e que a gente faça isso de uma forma que simplifique o nosso tratamento. É claro que às vezes a gente não consegue usar exatamente aquilo que a gente gostaria, seja pelo posicionamento do implante, enfim, mas que a gente sempre tente pensar num conjunto de vantagens e desvantagens e que escolha para aquele caso específico, o que mais se adequa. Então, ó, entrando na parte mais específica mesmo, de comparar uma prótese cimentada com uma prótese parafusada, a gente vai ter aí vários critérios de comparação. Tá? Eu já adianto uma coisa para vocês. Apesar de ter vários critérios aí de comparação, no final vocês me perguntarem assim, professor, o que é melhor, a prótese cimentada ou parafusada? É individual. Cada um vai ter a liberdade de dizer, poxa, botando aqui na balança, eu prefiro trabalhar com prótese cimentada do que parafusada. Acaba sendo uma questão de preferência mesmo individual. Eu sou do time que acho que não existe uma indicação perfeita para um sistema só. Então, você tem que entender os dois, que em determinado momento a prótese cimentada vai ser melhor indicada, em determinado momento a prótese parafusada vai ser melhor indicada, ou pelo menos uma ou outra vai, vamos dizer assim, trazer menos prejuízo, em casos mais desfavoráveis, certo? Então, não fiquem com a cabeça fechada a dizer assim, eu vou trabalhar sempre com prótese parafusada, eu vou estar sempre trabalhando, vou sempre trabalhar com prótese cimentada. Não. Vocês vão ter que ver em cada caso o que é que botar na balança para ver o que é que compensa mais, ok? O ideal é sempre vocês, é claro, se vocês tiverem já um padrão de trabalho, dente anterior, eu vou fazer um trabalho que eu vou tentar fazer carga imediata, o que é que eu vou trabalhar? Eu sei que eu posso trabalhar nessa região com unha universal, que me favorece. Então, eu vou fazer uma prótese cimentada, eu já vou para a cirurgia, mas, eventualmente, na hora da cirurgia, o cirurgião encontra alguma dificuldade e ele vai para o plano B. Ou para o plano B, ele vai ter que colocar uma prótese, um implante mais palingual, certo? Mas isso aí tem que ter bem controle em relação a isso aí. Então, ó, obedecendo a alguns critérios, só para vocês terem ideia, assim, do que a gente tem de discussão em relação a isso, na época da minha especialização, eu queria fazer sobre um tema que era sobre pigmentação de porcelana. E aí eu levei o tema para um professor meu. Aí o professor chegou e disse, não, esqueça isso aí. Vamos trabalhar com alguma coisa sobre implante. O implante estava começando a se destacar na parte acadêmica e tudo. E então, tá, bacana, qual é o assunto? Eles vão falar sobre o processo parafusado cimental. Então, o meu trabalho de conclusão de curso, de especialização, foi sobre isso. Então, eu fiz uma revisão de literatura, falando de todos esses aspectos. Quando eu fui para o meu mestrado, eu fiz um trabalho que também comparava, pegava um aspecto aí desses 7, e comparava os dois tipos. Aí eu fiz uma pesquisa. Eu vou mostrar para vocês. E no meu doutorado, eu também fiz sobre esse assunto, comparando um outro aspecto aí. Então, é um assunto bem amplo, que a gente sempre está discutindo, na verdade, e que eu acho realmente bem interessante. Então, ó, primeiro ponto que a gente tem que saber que existe diferença entre esses dois sistemas, em relação à adaptação marginal, tá? Eu queria que vocês conseguissem diferenciar duas coisas. Uma coisa quando a gente fala de desadaptação, é pensar em uma fenda que existe ali entre o componente, tá? E
vamos pensar entre a prótese e o intermediário. Estou trabalhando com a prótese que tem um intermediário, fiz uma ponte fixa, e quando eu coloco essa ponte fixa na boca do paciente, eu percebo que em um dos pilares existe um espaço entre a peça e o intermediário. Então, aquilo ali está desadaptado. Ok? E existe uma outra coisa chamada passividade de assentamento, que é quando essa fenda gera uma tensão ao implante. Como eu falei para vocês, esse exemplo, uma ponte fixa. 3 elementos, você parafusou um pilar e no outro tem esse espaço aí. Aí você vai colocar o outro parafuso e vai apertar. Provavelmente, é claro, se for muito grande não tem jeito, mas se for uma coisa pequena, você vai apertar esse parafuso e se você olhar de novo uma foto dessa aí, como essa com parafuso apertado, você não vai ver mais esse espaço vazio. É como se você tivesse torcido o metal e esse metal tivesse encostado aí. Não. Como se tivesse não. É isso mesmo que acontece. Quando você aperta os parafusos bem forte. Então, quando você olha, não, a adaptação tá bacana. A fenda tá fechada, tá bacana. Mas, na verdade, aquilo ali tá gerando tensão. Não tá um assentamento passivo. Conseguiram entender a diferença entre adaptação marginal e passividade de assentamento? Então, tenham isso na cabeça, principalmente para o que a gente vai comentar a partir de agora. Isso principalmente acontece com prótese parafusada. Eu vou mostrar por quê. Então, ó, o nosso trabalho de protesista, quando a gente faz moldagem, a gente vaza um modelo, vai para o laboratório, o laboratório faz a inclusão para uma fundição. Tudo isso são vários erros que, na verdade, se acumulam e que, no final, quanto mais perfeitinho a gente fizer os nossos passos, menor vai ser esse erro, né? É claro. Mas é inevitável que nunca vai sair 100%. Nosso trabalho nunca vai... Você pode soldar uma peça 1000 vezes. Dificilmente vai sair 100%. Ah, professor, mas hoje com CAD/CAM, você pega uma peça, um trabalho, você manda fazer até em monobloco, que vai a fundição, fica perfeita a adaptação. Fica. Desde que a sua moldagem fosse 100%. E a gente sempre sabe que tem um grauzinho ali de erro. Não pode ser uma coisa grosseira. Então, primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Tirem da cabeça que você vai conseguir fazer um trabalho que seja 100% adaptado. 100% de passividade de assentamento. Tá? Sempre vai ter um nívelzinho de inadequado de adaptação. O que vocês têm que trabalhar é dentro de um nível que seja clinicamente aceitável. Ok? Clinicamente aceitável. Mas entendam que sempre vai ter um nívelzinho de desadaptação. Na prótese parafusada, qual é o agravante que a gente tem? Se a gente vai apertar os parafusos para conseguir adaptar, então vocês entendem que eu sempre vou estar gerando uma tensão na hora que eu vou instalar essa peça, partindo do princípio que eu não vou ter uma peça 100% assentada. Ok? Então, o que é que acontece aí para a gente comparar bem essa questão da passividade de assentamento quando compara uma prótese cimentada com uma prótese parafusada? Veja que interessante esse trabalho. Para vocês fixarem aí. É um trabalho que compara uma prótese cimentada com uma prótese parafusada. É um trabalho de elemento finito aqui. Aí, esse é um trabalho como se fosse uma resinazinha que a gente, na hora que faz a tensão, a gente consegue identificar a tensão que é criada. Então, eles observaram duas coisas. Tá? Primeiro, qual o espaço que existe entre a minha prótese e o intermediário na hora que eu simplesmente coloco a peça sobre o intermediário. Eu não estou nem parafusando, nem colocando cimento. Eu estou simplesmente pegando aquela pecinha de 3 elementos, tá? Que eu falei para vocês, e botando em cima, sem apertar parafuso e sem colocar cimento. Nesse momento, que é a primeira barra aqui do gráfico, ó, a gente vai ver que existe na cimentada, em relação à parafusada, o mesmo espaço. Então, a técnica que é feita
em um tipo de peça é semelhante ao outro. Então, ela vem do laboratório com um nível de adaptação semelhante. Ok? O nível de adaptação é semelhante. O que é que eu digo como nível de adaptação? Se a gente for ver o espaço, né, entre a peça e o intermediário, vão ser semelhantes. Depois da instalação, no caso da prótese cimentada, depois que eu colocar o cimento e levar em posição, o que é que vai acontecer com a prótese cimentada? Provavelmente esse cimentozinho vai impedir que você coloque a peça exatamente na posição que estava antes de ter o cimento. Sempre esse cimento vai deixar, vamos imaginar assim, um pouquinho de espaço a mais. Ah, professor, isso aí vai deixar chegar a atrapalhar na oclusão. Se chegar a esse ponto também é porque ficou muito, tá? Mas, via de regra, esse espaço da margem aumenta depois que você coloca o cimento. Tá? Vai ter o cimento ali preenchendo o espaço. Quando a gente instala a prótese cimentada, parafusada, esse espaço aqui, ó, vai diminuir, ó, como ele cai. Mais do que a metade. Por que ele cai assim? Porque eu aperto o parafuso e por mais que as peças não estejam bem encaixadas, mas na hora do aperto do parafuso, ele encosta mais. Ah, bacana, professor. Então, na prótese parafusada, a gente vai ter uma adaptação da peça, né? A proximidade entre a peça e o intermediário vai ser maior em relação à cimentada. Mas, em compensação, isso é feito às custas de quê? Então, veja isso aqui, ó. Aqui a prótese parafusada, do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho uma prótese cimentada, do lado direito. À medida que eu vou fazendo a instalação, ó, essa sequência aqui é da instalação. Do lado esquerdo, eu estou apertando o parafuso, e do lado direito, eu estou com o cimento fazendo a instalação. E o que está acontecendo aí nesse osso, essa simulação de osso, é a tensão que eu estou gerando ao osso. Veja a diferença que acontece na prótese parafusada, na prótese parafusada em relação à prótese cimentada. Então, a adaptação da prótese parafusada, ela é feita às custas de uma tensão que é gerada ao implante e gerada ao osso. Essa tensão sempre a gente vai ter, em níveis maiores ou menores. O que a gente não pode é que isso extrapole o nível de tolerância óssea, por exemplo. Se a gente pegar uma peça muito desadaptada e quiser, às custas do parafuso, apertar, a gente pode ter dois problemas graves. Primeiro, o mais grave, é essa tensão aí. Você sabe que tensão no osso vai gerar o quê? A compressão. Vai ter tração de um lado, compressão do outro. Para algum lado vai estar puxando. A gente pode ter reabsorção, então a gente pode perder implante por conta disso. Ou, o que é mais comum, toda hora o parafuso ficar quebrando ou folgando. Então, a gente apertou as coisas do parafuso, mas é claro, aquele metal tende a querer voltar na forma original dele, como ele foi feito. Então, a gente pode ter problema também, que está toda hora com o parafuso folgando. Então, se você tiver uma ponte fixa, que está toda hora folgando o parafuso, primeiro, vamos para o mais simples, confere a oclusão, e segundo, você confere para ver se a adaptação tá certinha. Então, ó, tá todo mundo acompanhando bacana o raciocínio? Complicou ou não? Se complicar aí, quiser que eu volte um pouquinho, me avise. Se não, deu um ok aí, tá? Então, tenham cuidado com relação a esse tipo de aperto. Então, muitas vezes eu vou chegar para vocês, ó, provem a infraestrutura. Larissa, se você está com uma ponte fixa que está toda hora soltando o parafuso, é como eu te falei, primeiro vamos para o mais simples. Veja se não é oclusão, às vezes está uma sobrecarga oclusal e está toda hora folgando. É uma opção. Se não, pode ser uma desadaptação. É o mais provável. Que esse parafuso esteja aí apertado à base de tensão e isso com o tempo vai causar a folga do parafuso. Não vai acontecer isso unitária. Dificilmente você vai ter uma peça unitária desadaptada. Só se for uma grosseria muito grande aí do laboratório. Mas não, quanto a isso, não. Na ponte fixa, sim. Na ponte fixa você pode acontecer isso e o parafuso ficar folgando ou até quebrando, dependendo. Tá? Então, ó, quando vocês forem provar
seja uma barra de protocolo ou uma ponte fixa sobre implante, nunca parafusem todos os parafusos. Porque se você parafusar todos os parafusos, vai dar a sensação, a falsa ideia, de que está sempre bem adaptado. Então, vamos imaginar uma ponte fixa como essa daí, 3 elementos prendendo os 3 implantes. O que é que eu faria para provar? Botaria o parafuso no implante do meio, botaria o implante do meio e testaria. E viria nos outros implantes se está adaptado ou não. Se tiver alguma fenda, tem que voltar para a solda. Ok? Ah, professor, mas no modelo tá bom e na boca não tá. Então você moldou errado. Então você tem que cortar e fazer a união para a solda na boca, não mais no seu modelo. Ok? Então, preste atenção. Protocolo é a mesma coisa. Protocolo, eu gosto sempre de pegar um dos parafusos mais anterior, parafusar e testar com um parafuso só, para ver se está bem adaptado. Ok? Uma outra coisa que vocês conseguem perceber se a adaptação está boa ou não, mas aí vai levar um pouquinho mais de tempo, é vocês perceberem no aperto do parafuso. Vocês vão ver que às vezes você dá um aperto no parafuso, que o parafuso está bem fácil de apertar, vamos dizer. E em algumas situações você percebe que tem que fazer um pouquinho mais de força. Nessas situações que você percebe que está fazendo um pouquinho mais de força para apertar o parafuso, já é um sinal de que a peça não está tão bem adaptada. Porque aquela força mais que você está colocando é justamente aquela torção que eu estou te falando para tentar unir a plataforma da peça ao intermediário. Ó, aqui é o meu trabalho do doutorado. Meu trabalho do doutorado, eu fiz essa mesma comparação de passividade de assentamento, só que eu usei um sistema diferente daquele outro trabalho que eu mostrei para vocês. Enquanto aquele ali era uma resina fotoelástica que a gente ia tirando foto e mostrando a tensão, nesse caso aqui a gente usava um sistema que são os strain gauges. Nesse sistema, o que é que a gente faz? A gente cola uns eletrodozinhos ao redor do implante, ali também é uma resina, mas fica coladinho os eletrodos, e a gente consegue perceber a tensão que é gerada ali ao redor do implante na hora que está fazendo a instalação. Aí eu fiz a prótese, preparei 2 munhões, fiz a prótese cimentada convencional, fechando os orifícios, né, igual a prótese cimentada. Fiz a prótese parafusada, tá? Também, tranquilo, uma ponta parafusada sobre esses 2 implantes. E no caso lá, eu fiz um terceiro tipo de prótese, que é a combinação de prótese parafusada com cimentada. Então, o que eu fazia? Eu preparava esse mesmo pilar, ó, da prótese cimentada e fazia a instalação com o orifício de acesso ao parafuso aberto. Então, eu cimentava, tirava depois que a prótese estava cimentada, né? Eu tirava a peça e parafusava de novo, tá? Depois que o cimento estava endurecido. E media a tensão de todos. E aí, o que foi que a gente conseguiu encontrar? A gente conseguiu encontrar um resultado bacana nesse último tipo, que foi o experimental da gente, tá? Claro, cimentada com menos tensão gerada, e quando a gente combinava esses 2 sistemas, ficava bem próximo da cimentada. Então, a gente combinar esse tipo de prótese, a cimento parafusada que eu chamei, acaba sendo interessante, que a gente consegue a passividade de assentamento da prótese cimentada, sendo que a gente consegue ter a reversibilidade da prótese parafusada. Além disso, nesse caso, eu não tenho risco de deixar cimento, porque o que é que eu faço? Eu cimento, depois eu tiro todo o conjunto da boca, tiro o excesso de cimento que ficou ali e instalo novamente. Então, se vocês forem na Neodent, no catálogo, eles vão ter no final do catálogo um sistema que eles chamam de peça de passivamento, de assentamento passivo. Eles vendem uns cilindros, que é para fazer uma fundição da barra, com o acesso ao parafuso, e essa barra do protocolo continua com acesso ao parafuso. É uma barra de assentamento passivo, que eles chamam. É basicamente isso aqui que a gente fez, só que a gente produziu, no caso, né? A gente não pegou pré-fabricado da Neodent, no caso, para testar.
tá? Mas, em resumo, entendam como a prótese cimentada é uma prótese que gera menos tensão ao osso quando comparada à prótese parafusada, justamente por conta desse aperto do parafuso na hora da instalação. Tudo bem? Qual um outro aspecto que a gente tem que pensar na hora da escolha? A retenção. Então, se a gente tem uma situação que tem um espaço interoclusal interessante, grande, que a gente consegue colocar um intermediário de uma altura bacana, a gente vai poder trabalhar com a prótese cimentada sem tanto problema de estar o dente caindo. Se já é um caso que a gente tem uma limitação muito grande de espaço, que a gente vai ter que trabalhar com pilares muito baixos, ou preparar até pilares mais baixos, aí talvez a gente tenha problema do dente ficar soltando. Já recebi também alguns pacientes que foram feitos, né, coroas, foi feito coroa cimentada, eu acho que mais por escolha mesmo do colega, e o dente toda hora ficar soltando. Então, chega um determinado momento que o paciente satura de ter toda hora ficar indo no consultório, colar, seja o que for. E aí a paciente veio para mim. E assim, é uma situação que poderia usar o UCLA, por exemplo. Realmente tinha uma limitação de espaço interoclusal, e o UCLA era bem indicado naquela situação. Se tentou fazer uma prótese cimentada, mas a prótese não ficava, o dente não ficava, toda hora descolava. Tá? Apesar de que, uma coisa que a gente tem que lembrar bem, quando a gente prepara um pilar para prótese subimplante, a gente tem um controle muito maior de paralelismo da parede do que quando a gente prepara um dente, por exemplo. Tá? Quando a gente prepara um dente na boca, geralmente a convergência das paredes fica sendo muito maior, né, das paredes do que na prótese subimplante. Então, a gente consegue ter uma retenção boa na prótese subimplante, porque a gente tem um controle melhor do paralelismo entre as paredes. Tá? Então, isso aí já é um ponto positivo da prótese subimplante em relação à prótese comum, preparo de dente. Em média, aí, quando a gente vai preparar um dente, a convergência entre as paredes axiais que a gente deixa é quase que o dobro, 10 a 12 graus. Na prótese subimplante, a gente consegue deixar os 6 graus aí, próximo disso, que é o ideal, né? Lembrando que não pode deixar muito paralelo, que também dificulta a inserção da peça. Ok? Então, se o espaço interoclusal for reduzido, dê preferência a fazer prótese parafusada. Você vai ter menos dor de cabeça, nem que seja usando o UCLA. Tá? Melhor do que estar tentando fazer prótese cimentada e o paciente ficar chateado porque está toda hora e sair caindo. Ok? Até agora, então, se a gente pensar em adaptação, passividade de assentamento, a cimentada leva uma vantagem. Mas, se você faz uma prótese parafusada bacana, bem assentada, isso não vai ser uma contraindicação para a prótese parafusada. Tá? Então, fazendo um trabalho bonitinho, você vai estar sempre gerando um pouquinho mais de tensão na prótese parafusada. Se você perguntar assim, o que é que está gerando mais tensão aqui? Você já chuta pode falar que é a prótese parafusada porque vai estar mesmo. Mas aquilo ali não é sempre que vai estar gerando problema. Então tem que estar dentro do nível de tolerância aí do organismo. Tá? Mas se você for pensar em vantagem e desvantagem, a passividade de assentamento é uma vantagem para cimentar. Quando a gente pensa em retenção, a parafusada leva vantagem, né? A gente consegue uma retenção da peça muito melhor do que na prótese cimentada, se a gente tiver, por exemplo, uma limitação de espaço interoclusal. Um outro aspecto, o fator oclusal. O que é que acontece na prótese cimentada em relação à prótese parafusada? Quando a gente trabalha com próteses parafusadas, a gente vai ter aquele acesso ao parafuso que, dependendo dos sistemas, por exemplo, for um UCLA, o acesso ao parafuso ele é bem maior do que se for um mini pilar, por exemplo. O mini pilar, o acesso ao parafuso é bem menorzinho, que o parafuso é menor também. Mas dependendo da situação, cerca de 50 e do dente que você está trabalhando, se você pegar, por exemplo, um premolar e vai fazer um UCLA no premolar, praticamente 60% da mesa oclusal vai estar ocupada pelo acesso ao parafuso.
Esse parafuso, esse acesso ao parafuso, a gente vai fechar depois com uma resina, ok? Entendam que a resina não vai ter a mesma resistência da porcelana. Então, possa ser que em determinado momento, depois de desgastar essa resina, esse implante começa a ter muito mais contato oblíquo do que direcionado ao longo eixo do dente, porque a ponta de cúspide está tocando mais no fundo de sulco do seu dente da próxima implante, tá? Aí está fazendo mais força lateral. Então, é outra coisa que se você for levar em consideração, a prótese cimentada tem um pouquinho mais de vantagem. Eu vou ter uma superfície íntegra, toda de porcelana, e que vai manter os contatos por mais tempo, ok? Do que comparado à prótese parafusada, quando existe contato naquela região do acesso ao parafuso. E aí, dependendo do sistema que você usou e do dente que você está trabalhando, essa mesa oclusal vai ser mais ou menos ocupada pelo acesso ao parafuso. Né? Tudo bem também? É um aspecto mais simples, enfim. A gente não tem assim também tanto controle em relação a isso, mas é um aspecto que deve ser considerado, tá bom? Mas, é como tu disse, também não contraindica você usar uma prótese subimplante parafusada por conta disso. Mas é um aspecto aí de comparação, sim. A mesma coisa na região anterior. Você consegue fazer uma guia de desoclusão muito mais fácil na prótese cimentada, que vai ter toda a superfície lingual aí, palatina, rígida, né, de porcelana, enquanto que na parafusada você vai fazer ali aquele tampão de resina. Em determinado caminho, então, da guia, vai passar por essa resina, tá? Então, você tem que ter esse cuidado na hora de fazer a sua resininha ali na região anterior, para ver se isso não está interferindo. Um outro aspecto que a gente leva em consideração quando compara a prótese cimentada com parafusada, vocês devem imaginar que, no caso, quando a gente pensa em próteses mais estéticas, a cimentada também leva uma vantagem, porque a gente não vai ter aquele orifício de acesso ao parafuso com aquela resina fechando. Professor, o paciente acha chato isso? Alguns sim. Você pegar, por exemplo, você vai fazer um molar inferior, pré-molar inferior, você faz uma prótese parafusada e você coloca aquela resina, com o tempo essa resina começa a escurecer. E o paciente geralmente, tá escuro, aí você tem que trocar. Geralmente, na hora da instalação, você consegue fazer uma resininha bacana que o paciente não percebe. Mas depois de um tempo, muitas vezes o paciente reclama daquela resina que está ficando escura, né? Tem uns pacientes mais exigentes que outros, enfim, mas é um ponto negativo aí da prótese parafusada. Eu sempre tento, desde no início do tratamento, quando eu sei que eu vou fazer uma prótese parafusada, já deixar o paciente preparado para isso. E, assim, eu sempre tento mexer mais no bolso do paciente na hora de convencer de que é a melhor opção, porque eu falo para ele, ó, desse jeito vai ter realmente essa resina que a gente vai ter que trocar com o tempo, porque vai escurecer, de repente não fica tão bonita como o outro, que às vezes fica mais perceptível essa saída do orifício. Mas, em compensação, se eu precisar tirar para fazer qualquer tipo de reparo, talvez você não tenha gasto nenhum com isso, enfim. Aí o paciente acaba se convencendo. Uma coisa que vocês têm que ter cuidado e conversar com o laboratório de vocês, quando vocês forem fazer prótese parafusada, na maioria das vezes vai ser metalocerâmica, imagine quem tem o acesso ao parafuso, né? Que é aquele buraco, vamos dizer, que chega da superfície oclusal até a cabeça do parafuso. Se tem altura para trabalhar, sempre peça para o laboratório deixar os 2 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros mais oclusais do acesso ao parafuso, só em cerâmica. Porque muitos chegam com metal próximo à superfície. E aí aquele sombreamento do metal fica muito difícil de esconder. Então existem uns opacozinhos, né? O opaco líquido, você pode também, bota o guarda-rosca, coloca o opaco para esconder um pouco o metal e depois você fecha com resina. Você pode fazer isso também. Mas o ideal mesmo é que esse metal da coroa
fique a pelo menos 2 milímetros abaixo da superfície oclusal. Eu vou mostrar um desenhozinho que vai mais para frente, que vai mostrar isso. Meu trabalho do mestrado eu fiz isso comparando a resistência da porcelana, mas tem esse desenhozinho. Então, tente conversar com o laboratório, opa, não precisa chegar com o metal até aqui em cima, bota o metal um pouco mais baixo, bota a quantidade de porcelana que não fique mais frágil, tá? Mas, porque você pode fragilizar um pouco a porcelana também se você deixar uma espessura muito grande, ok? Então tenha cuidado, principalmente em região posterior e inferior, que o paciente realmente vê com mais facilidade esse orifício. Então, se ficou um implante que o metal teve que chegar até perto da superfície oclusal, você vai ter que convencer bem o paciente de que vai ter que ficar aquele metalzinho assim aparecendo mesmo, tá? Aparecendo não, um sombreamento, na verdade, do metal é que aparece. Outro fator estético que a prótese cimentada muitas vezes ajuda é por conta do perfil. Desde que, é claro, a gente trabalhe com a prótese cimentada com perfil personalizado, com um componente preparável. O que acontece? Na região de papila, se a gente trabalha com a prótese cimentada, que a gente consegue preparar e personalizar aquele pilar, na região de papila a gente consegue dar o contorno exato daquela papila. Isso muitas vezes consegue deixar os tecidos gengivais, vamos dizer assim, numa arquitetura mais natural do que na prótese parafusada, que ela é uma linha só, no mesmo nível. Então, entendam, que eu seleciono um pilar. Eu seleciono pela margem vestibular, não é isso? Então, eu tenho que deixar 2 milímetros na região anterior da margem vestibular. Coloco 2 milímetros. Entende que na região interproximal, por conta da presença da papila, isso aí vai ser uns 4, às vezes 5 milímetros subgengival. Então, a gente vai ter uma dificuldade maior de controlar esse perfil. Mas é uma coisa que também a gente consegue fazer de forma relativamente tranquila. Não seria isso que iria me convencer a fazer uma prótese cimentada. Mas, se a gente for um pouco criterioso, a gente vai ver que consegue com um pouco mais de facilidade, quando a gente prepara um intermediário para fazer uma coroa de uma prótese cimentada. Então, ó, o pilarzinho preparado. É como eu falo para vocês, eu não provo metal para ver a adaptação. Num caso como esse, que eu precisei fazer uma prótese cimentada, eu fiz um pilar personalizado, eu levo na boca para ver se a margem do meu preparo tá intraoscular. Se não tiver, eu preparo um pouquinho mais. Depois a coroa pode vir pronta. Ok? Então, outro ponto, que se a gente fosse um pouco mais criterioso, a gente também puxaria um pouco mais para a prótese cimentada, mas sem grandes problemas. Momento da instalação. Aí, lá tocou nesse assunto da inflamação gengival. Aqui é que vem um ponto interessante e que você tem que ter muito cuidado na hora da adaptação, na hora da instalação. Tá? Qual a dificuldade que a gente tem, por exemplo, numa prótese parafusada em região posterior? Muitas vezes, depende da abertura de boca do paciente, a gente instalar um monte de comando, instalar um intermediário, depois instalar uma peça que vai vir para parafusar, eu perco um pouco de espaço interoclusal e eu tenho dificuldade. Então, nesse aspecto, paciente com uma limitação muito grande de boca, de abertura de boca, muitas vezes a prótese cimentada me dá um pouquinho mais da facilidade de instalar, tá? Mas, qual é a grande desvantagem da prótese cimentada? E eu acho que isso supera qualquer outra vantagem dela em relação à prótese parafusada, em relação ao momento de instalação. É o excesso de cimento. É inevitável que na hora que a gente faça a instalação da prótese, que não tem excesso de cimento. Vai ter excesso. Uns a gente consegue tirar, outros não. Se a gente não conseguir tirar, é isso aí que vai acontecer, ó. Se a gente não tira, deixa aquele excesso de cimento lá, você pode causar um dano muito grande ao paciente. Então, cuidado, tá? Desde o provisório. Então, às vezes, você vai fazer uma carga imediata, você deixa um excesso ali, e depois o paciente vem com a gengiva inflamada e, às vezes, necrose. Então, cuidado com o excesso de cimento quando vocês estiverem fazendo a prótese cimentada.
Como eu comentei também, muitas vezes você consegue tirar o cimento todinho, mas para isso você passou um explorador metálico, ou arranhou o pilar, ou até mesmo a própria porcelana, você pode causar algum dano. Tem que ter cuidado. Então, veja que trabalho interessante. Ó. Esse trabalhozinho, os pesquisadores fizeram uma simulação de um modelinho que tinha 2 dentes. Você vê que essas 2 pecinhas brancas aí funcionam como se fossem 2 dentes. Ok? E um dentinho no meio, que era onde foi feita uma prótese cimentada. E aí eles pediram para vários dentistas, já formados, professores de faculdade, tirar o excesso desse cimento. Trabalhar também com vários cimentos diferentes. Se fez com cimento resinoso, fica mais difícil ainda de tirar o excesso. O fosfato conseguiu tirar, o ionomérico conseguiu tirar, mas a gente não usa isso. A gente usa fosfato, basicamente fosfato ou cimento resinoso. Então, a dificuldade de tirar o cimento resinoso, principalmente, é muito grande. Sempre tinha excesso, ó, deixado. E mesmo naqueles casos que a gente conseguia tirar o excesso, olha o tanto de arranhão que se causava aos componentes. Então, essa é uma desvantagem muito grande da prótese cimentada, a questão do dano que é causado pelo cimento ou pela tentativa de remover. Quando a gente faz aquele tipo de prótese, parafuso, cimento parafusado, vamos dizer assim, aquela combinação, a gente consegue aliar um pouco as vantagens das duas. Eu vou cimentar, certo? Geralmente com uma boa passividade de assentamento. Depois eu tiro todo esse conjunto e tiro o excesso na mão. Ou, muitas situações, eu posso fazer a cimentação na própria mão, fora da boca. Depois eu instalo. Se tiver sistema rotacional, tudo bonitinho, eu consigo fazer isso também. Eu cimento fora da boca, já tiro o excesso e depois eu vou e coloco na boca, tá? Aqui vem a maior de todas as vantagens da prótese parafusada. É a questão da reversibilidade. Isso, dificilmente a prótese cimentada vai conseguir, em algum momento, superar a prótese parafusada. Até existem autores que tentam algumas soluções. Uma delas é fazer cimentação com cimento provisório. Tenho alguns casos que eu fiz isso, principalmente de ponto fixa, que eu precisei fazer cimentada em região anterior. Professor, quando é que você precisa fazer uma prótese cimentada, uma ponto fixa para cimentada? Casos, por exemplo, dente anterior, que o implante ficou vestibularizado e que se eu for colocar um mini pilar, né? Não é mini pilar que a gente trabalha para prótese parafusada múltipla, a gente tenta fazer sempre parafusada, então seria um mini pilar. Quando eu coloco o mini pilar angulado, fica aparecendo a cinta metálica. Lembre, o mini pilar, eu só tenho ele no diâmetro de 4,5. E se eu tenho uma região anterior com limitação de tecido gengival e o implante já para vestibular, quando eu tento corrigir essa inclinação, provavelmente a gente vai estar mostrando o metal. Então, são casos que eu acabo tendo que usar a prótese cimentada. E muitas vezes o munhão universal eu consigo fazer. Se você for lá na indicação do munhão universal, vai estar só prótese unitária cimentada. Mas se você conseguir um paralelismo entre eles na hora de colocar, você consegue fazer cimentada uma ponte fixa também, uma prótese múltipla. Tá? Tudo vai depender do paralelismo. Então, a gente precisa, muitas vezes, imaginar a situação, o colega colocou um implante gramócio na região anterior e ficou vestibularizado. Se eu for fazer com prótese parafusada usando um mini pilar e tentar angular, vai mostrar metal. O que é que eu tenho que fazer? Prótese cimentada. Aí eu vou trabalhar com 2 munhões universais. Ou retos, se tiver que esconder a cinta metálica, né? Assim. E muitas vezes, o que acontece? O angulado do munhão universal, de 3,3, por ele ser mais fininho, eu consigo fazer escondendo a cinta. Coisa que eu não consigo com o mini pilar, porque ele é de 4,5 diâmetro, ele é mais gordo. Então ele vai acabar mostrando o metal. Tá? Então, às vezes, tenho que usar um mais fininho, que é o de 3,3, munhão universal, e fazer essa ponte fixa. É a situação que eu tenho. Nesse caso, eu coloquei cimento provisório.
A paciente passa aí 2 anos, doutor, tô começando a sentir folgar. Aí ela vem para mim, eu tiro e cimento de novo. Tá? Confesso que é uma situação que me deixa um pouco apreensivo, assim. Me deixa um pouco apreensivo. Eu preferia estar com a prótese parafusada, mas, enfim, foi limitação do caso e eu acabei optando por isso. Mas eu sempre fico com essa segurança, né? Eu nunca tenho certeza do momento que isso aí pode acontecer de soltar. Às vezes a paciente está viajando, está numa situação de uma festa, alguma coisa, e isso pode soltar. Mas a grande vantagem da prótese parafusada é exatamente isso aqui, ó. Eu posso a qualquer momento tirar sem grande estresse, sem grandes problemas. Seja para fazer uma avaliação, seja para reapertar um parafuso ou substituir parafuso, tá? Então, sempre vocês podem fazer, principalmente casos extensos, protocolo, ponto fixas com 3, 4 elementos. Qualquer ponto fixa, na verdade, eu já indico fazer a prótese parafusada. Então, justamente por isso. Principalmente ponto fixa, porque eventualmente o paciente vai querer tirar aquilo ali para fazer uma limpeza melhor e na prótese parafusada a gente consegue fazer isso. Tá? É outra coisa também que você tem que conversar com o paciente. O que acontece? Imagine que o paciente vem fazer um implante que imaginando que vai passar o fio dental bonitinho, sem problema, como os dentes naturais, e a gente chega para ele e diz, mas aqui só dá para fazer uma ponte fixa. O paciente fica um pouco decepcionado. A compensação é chegar para ele e dizer, mas não se preocupe não, que se isso aí estiver te incomodando com o tempo, eu posso tirar, limpar por baixo. Isso dá um consolozinho em relação à prótese fixa convencional, tá? Em termos de longevidade, o que é que a gente pensa? Você não vai conseguir dizer assim, vamos botar uma prótese parafusada porque vai durar mais tempo. Você não vai conseguir pensar nisso, tá? Em relação ao quando você for oferecer para o paciente. O que acontece é assim, não pense só em longevidade, quanto tempo que aquilo vai durar. Pense em quantos contratempos você pode ter com um sistema ou com outro. Contratempos como? O dente pode te cimentar, você tem que cimentar, o parafuso vai folgar, você vai ter que parafusar. Então, nesse sentido aí, o que é que a gente teria de mais contratempos, vamos dizer, enquanto estiver sendo usada aquela peça. No caso da prótese parafusada, comparada à prótese cimentada, é mais provável que o paciente venha para você precisando apertar parafuso, né? Um parafuso folgado nas próteses parafusadas. Entenda bem o raciocínio. Você fez uma prótese cimentada de um lado e uma prótese parafusada do outro. É mais provável que esse parafusinho que segura o dente da prótese parafusada, que é um parafusinho menor, com um torque menor, ele folgue mais do que o parafuso grande do torque maior que a gente usa na prótese cimentada. Tá? Então, é mais provável que a gente tenha esses contratempos de apertar parafuso, mas que é uma coisa muito simples. Nem cobrar do paciente, eu cobro isso. O paciente chegou lá com o dentinho, está folgado, pode ter sido há 2 anos atrás. Eu não costumo cobrar. O paciente sempre vem e pergunta, não, isso aí eu não faço. Porque é uma coisa tão simples, porque para mim, o paciente quando liga, doutor, estou com o dente folgado, e eu sei que é uma prótese parafusada, para mim é um alívio. Chega ele vem, eu chego tão feliz de atender ele ali, só para apertar o parafuso. Quando eu penso que é um parafuso que folgou e uma prótese cimentada, aí eu já fico um pouco mais chateado, porque eu sei que o paciente vai ter, de repente, algum tipo de prejuízo, se foi há mais tempo, de repente eu nunca... Sempre dou uma conversada bacana com o paciente para também não se sentir lesado em relação a ter feito trabalho, parafuso folgou, então depende muito da colaboração do paciente também, tem que sentir bem como é seu paciente, que às vezes o custo de fazer uma outra é bem mais barato do que o paciente sair chateado com você, tá? Eu tenho um paciente que ele quebra direto o dente, quebra direto. Mas ele já chega para mim, doutor, desculpe, fui comer um caranguejo e mordi, esqueci, pode me cobrar, que não sei o que. Ele é tão sincero comigo que eu não tenho coragem de cobrar todo, eu acabo cobrando metade do que eu cobro normalmente.
Mas, assim, um pouco de relação de confiança mesmo. Ó, falando em contratempos, eu cheguei a comentar um pouquinho em relação a isso também. Quando a gente trabalha com próteses parafusadas, aquela margenzinha do orifício de acesso ao parafuso geralmente gera um pouquinho mais de trincas nessa região, uma área mais fraca. Esse trabalho aí que eu estou mostrando para vocês foi o meu trabalho do mestrado. Eu comparei três tipos de prótese: a cimentada, com dois tipos de prótese parafusada. Ou a parafusada convencional e a outra, aquelas duas próteses parafusadas convencionais, desculpa. Uma com metal chegando até o oclusal e a outra com metal chegando 2 milímetros aquém. Porque o que acontece? Se eu chego com metal até em cima, aí eu tenho mais resistência. Teoricamente, eu tenho mais resistência do que aquela outra prótese parafusada que eu estou chegando a 2 milímetros, deixando só porcelana na margem, certo? Então, é sempre uma briga. Poxa, se meu laboratório quer deixar mais resistente a porcelana, ele chega com parafuso, com metal, até o acesso ao parafuso até o oclusal. Mas isso para esconder é muito difícil. Esconder com resina. Vai ficar escuro, vai ficar metálico ali, aquele negócio escuro. Então, aí eu fiquei curioso. Poxa, será que se eu deixar 2 milímetros aquém, essa diferença de resistência é tão grande assim? Aí a gente foi pesquisar sobre isso. E quando a gente comparou, é claro, a cimentada, como foi que a gente fez esse trabalho? A gente fez os três tipos de coroa. Tem uma máquina lá na faculdade, em Bauru, que a gente deixava as coroas como se estivesse simulando mastigação. Então, ele ficou um ciclo lá mastigatório, simulando 5 anos de uso. Batendo, 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 e a gente vai no microscópio e via quanto que tinha de trinca. E depois a gente levava numa máquina para fraturar a porcelana. A gente fazia força até ela fraturar, e ia ver o quanto que cada um resistiu. A cimentada, ela resistiu muito mais. Se eu for ver aqui, não sei se vocês conseguem ver aí a força, ó. A cerâmica, a porcelana cimentada, a próxima cimentada foi quase que o dobro. Menos que o dobro, né? Mas foi bem superior. Já os dois tipos de prótese cimentada parafusadas, desculpe, foram bem próximos os valores. Então, poxa, se a resistência é semelhante, por que eu vou estar botando metal até o oclusal para prejudicar a minha estética? Então, desde então aí eu só sempre pedia para o laboratório, ó, não chegue com metal até o oclusal, fica só 2 milímetros aquém, 2 milímetros aquém da oclusal só de porcelana. E aí a gente consegue esconder melhor esses metais, tá bom? Então, ó, como eu falei para vocês, no final das contas, sempre que a gente for pensar em escolher uma prótese cimentada ou parafusada, tem situações que a gente não vai ter como fugir. Poxa, eu não vou ser louco aqui de fazer um protocolo cimentado. Para quê? Tá? Mas você pode fazer. Então, a preferência pessoal vai ser sempre o que vai determinar. Nunca você vai chegar, vai criticar um colega e dizer, tá errado de fazer uma prótese cimentada nessa situação. Não é errado você escolher um por ter preferência. Tudo vai ter suas vantagens e suas desvantagens, ok? Eu, no meu ponto de vista, como eu falei, quando eu trabalhava com hexágono externo, eu era muito mais fechado. Prótese parafusada, para mim, sempre tentar fazer em todos os casos, prótese parafusada. Quando eu comecei a trabalhar, isso por conta da questão de soltura de parafuso, tá? De folga de parafuso. Quando eu comecei a trabalhar com o cone Mosse, eu já mudei meus conceitos em relação, por exemplo, às próteses unitárias. Aí eu pesei um pouco, poxa, eu faço tão mais prato com a prótese cimentada unitária, eu boto um munhão, tudo que casa ali em cima é tudo perfeitinho, eu faço um provisório e uma moldagem em 30, 40 minutos. Quando vem do laboratório para mim, eu já vou instalar. Se eu fosse fazer uma prótese parafusada aí, eu gastaria uns 40 minutos só para fazer o provisório, que é mais chato, meia hora para fazer o provisório, e mais uns 20 minutos para fazer a moldagem. Então, já começo a gastar quase que o dobro de tempo. Então, na hora de ajustar ponto de contato, por exemplo, é muito mais chato você ajustar prótese parafusada do que prótese cimentada, o ajuste de ponto de contato. Então, você botando na balança, quando der algum problema numa prótese cimentada,
o prejuízozinho que você vai ter ali compensou pelo tempo que você ganhou em todas as outras, os outros casos que você fez. Pelo menos para mim é assim, tá? Então, se eu tivesse que dar um conselho para vocês se for prótese múltipla, parafusada, quando é que você vai fazer, não vai fazer prótese múltipla parafusada? Quando o caso não permitir, vai ficar mostrando muito metal, enfim. Mesmo assim, você conversa com o paciente, ó, eu estou com uma limitação aqui, se eu for fazer a prótese parafusada, vai mostrar metal, então vou ter que fazer uma prótese que é retida por cimento, mas é uma que eu tenho mais dificuldade de tirar se for preciso. Tem pacientes, acredite, que vai dizer, não, se é mais fácil fazer outro, você vai ficar mostrando só esse metalzinho aqui, que eu só mostro se eu levantar, por mim eu não me incomodo. Então pode fazer a prótese parafusada mesmo e mostrando aquele metalzinho, tá? Já tem outros que o paciente vai sorrir, é um sorriso baixo, você não tem como, vai ficar mostrando aquele metalzão. Então você tem que esconder de qualquer jeito, ok? Então você tem que puxar um pouquinho também e explicar ao paciente, porque depois que você terminar o caso, e você mostrar para o paciente, vai ser difícil dele se convencer de algo, tá? Sempre tem essa conversa com o paciente, seja bem sincero com ele. E é isso aí, ó, não tem nada que te diga assim, ó, faça sempre parafusada porque é um sistema melhor do que o outro, não é? Tudo vai ter os seus prós e os contras, e o conselho que eu dou para vocês tenha a cabeça aberta para os dois sistemas. Em algumas situações, vocês vão ter que escolher um ou outro, tá? Não vá com receitinha de bolo pronta, não, porque vocês não vão conseguir encontrar todas essas respostas para todos os casos, ok?